de Deus, como se está vendo um anjo. Toma cuidado. Tem muito manipulador de carteirinha, né? Cujo espírito é um espírito mentiroso, manipulativo, é fascinantemente mística, né? Que eu vi o anjo daqui, que a luz está brilhando ali, mas vazia da genuína espiritualidade. Eu vejo a vida da pessoa tudo errada, toda estraçalhada, família toda esfacelada, relacionamento com os filhos todo escangalhado, nem o esposo ou a esposa aguenta ele, mas sai dando profetada para tudo quanto é lado. Não conserta nem a família dele. Exatamente. Isso é uma característica dos falsos profetas, gente. Ele não é profeta em casa, mas na rua quer ser. Ele sai dando profetada para tudo quanto é lado. Só que em casa não tem o reconhecimento daqueles que mais conhecem ele, que mais ele deveria ter autoridade, amor, apreço, carinho, afeição. Não tem. E aí, para alimentar o seu ego, inflar seu orgulho, ele quer sair dando profetada para cima de todo mundo, porque ele vai se sentir importante, usado por Deus, entre aspas. Vai acabar manipulando as pessoas, extorquindo, enganando, produzindo, né? É uma vazia, tem mais vazio do que uma genuína espiritualidade, e não produz paz. Antes, acaba gerando o que na vida das pessoas? Conflito, perturbação, engano, gente. Sim, essas coisas nunca terminam bem. Esse discernimento entre profecia e adivinhação também pode ser expandido conceitualmente de outras formas. Nós vamos falar aqui logo em seguida aqui. Tá bom? Todo mundo está entendendo? Alguma dúvida até aqui? Perguntinha? Vocês estão entendendo aquilo que nós estamos falando? Então, a profecia, qual é a origem da profecia? Qual é a fonte de poder da profecia? Fonte divina, inspiração divina. Quais são os três propósitos da profecia bíblica? Consolar, edificar e exortar. Quais são os 5 filtros que nós vimos aqui? Os 5 filtros que nos fazem compreender se aquela profecia vem de Deus ou não. Primeiro, revela o caráter de Deus. Segundo, está de acordo com a palavra de Deus. Terceiro, está de acordo com os princípios de Deus. Quarto, conselho de Deus. Tem a ver com o conselho de Deus. O Espírito Santo testifica ao meu espírito aquilo que está sendo falado. Isso é muito importante, gente. Quando é uma profecia de Deus, aquele espírito que está falando com você através daquela pessoa, meu irmão, aquilo lá é igual um carimbo na tua alma. A Bíblia diz, o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, que aquilo vem de Deus, aquilo é legitimado, é autenticado, é carimbado por Deus. E na hora que você está ouvindo aquela palavra que vem do céu, que Deus já vem falando com você, mas às vezes você vai teimando, ou está com medo de tomar determinada decisão, Deus manda alguém e aquilo bate, sabe? Aquilo carimba no teu coração, e você tem a convicção de que aquilo vem do céu. Testifica, a Bíblia diz, o Espírito testifica o nosso espírito de que aqui nós somos filhos de Deus, de que aquilo vem de Deus, de que aquilo bateu. Os 2 espíritos é o Espírito Santo que está nele, batendo do Espírito Santo que está em mim, testificando ao meu espírito humano de que aquilo vem do céu, inspiração divina. E por último, além do conselho de Deus, o que nós vimos? O 5º filtro? O quê? A paz de Deus. Vamos falar juntos esse versículo? Seja a paz de Cristo, árbitro nos vossos corações. Então, diante do que falam para nós, do que nós mesmos pensamos, das ações e comportamentos que nós vamos ter, existe um juiz que apita dentro de nós. Quem é esse juiz? A paz de Deus. Ela é o árbitro, igual um árbitro de futebol. Cartão vermelho não pode, cartão amarelo, atenção.
Cartão verde, meu irmão, segue adiante que vem de Deus, que é de Deus. Seja a paz de Cristo arde no nosso coração. Amém? E tem dois tipos de paz: tem a paz de Deus e tem a paz em Deus. A paz de Deus tem a ver com essas escolhas que nós fazemos, as palavras que nós ouvimos, é essa convicção interior que nós temos de coisas que acontecem. E a paz em Deus é quando você nasce de novo e você é reconciliado com Deus. Você estava brigado, você estava em inimizade com Deus, e aí a paz em Deus retorna na tua vida. Você é reconciliado com Deus. Amém? Coisa tremenda isso, né? A paz em Deus é uma vez só. A salvação chegou ao meu coração, me reconciliou com Deus, e agora eu que era inimigo de Deus me tornei amigo de Deus pela graça e misericórdia de Cristo Jesus. Coisa linda, né? Fica até arrepiado. Glória a Deus. Vamos pegar só mais um pedacinho aqui para ver se a gente termina a folha. Nós temos 5 minutos ainda, tá? Vamos lá então. Vamos adentrar no outro tema: ouvir a voz de Deus. Ou está dentro do mesmo tema aqui, tá? A separação entre o santo e o profano. Qual é a diferença entre ouvir a voz de Deus e ouvir uma audição mediúnica, que pode se tornar, né, dentro de uma doença psiquiátrica, né, psicológica, chamado de esquizofrenia, que é o que os psicólogos chamam de dupla personalidade. Como se tivesse duas pessoas dentro do mesmo ser, dentro da mesma pessoa. Só que na verdade essa segunda pessoa, do nosso ponto de vista, que tratamos com libertação, com essas coisas, é um demônio que falsifica o teu verdadeiro eu. Esquizofrenia é dupla personalidade. Anota aí. Esquizofrenia é um transtorno psicológico de dupla personalidade, ou seja, uma mesma pessoa. É como se tivesse duas pessoas vivendo dentro dela. Entendeu? Isso aqui são casos psicológicos graves, tá? Existe isso aqui, esquizofrenia. Esquizofrenia são duas personalidades no mesmo ser. O que eu falei? É isso mesmo, né? Dupla personalidade. Ou transtorno psicológico, onde existem duas pessoas habitando o mesmo ser. É assim que define a psicologia a esquizofrenia, tá? Isso pode acontecer por quê, gente? Ó, quais são as causas da esquizofrenia dentro da nossa perspectiva aqui cristã? Pode ser, por exemplo, a linhagem de ocultismo dentro da família. Pode ser um abuso sistemático dentro da vida da pessoa. Vou repetir: linhagem de ocultismo traz isso. Abuso sistemático na vida da pessoa, feridas contínuas, né? Abuso, extorsão, coisas terríveis na vida da pessoa. Pode ser também fruto da apostasia, que é o abandono da fé. A apostasia pode gerar esquizofrenia. Tem muito crente desviado que está lá no manicômio. Está lá nos manicômios. É altíssimo o índice de crente desviado no manicômio. Tem alguma coisa com bipolar? Não, bipolaridade é outra coisa, é mais leve, tá? A esquizofrenia é mais aguda. Mas são termos parecidos. Só que são transtornos diferentes, tá? Os dois se matam, né? Pode, não é que se mata, pode vir a levar ao suicídio, tá? Apostasia, terceira causa. E quarta, o uso precoce de drogas. A drogadição, né, os psicotrópicos que se chamam, isso pode levar à esquizofrenia. É muito comum quem já teve envolvimento pesado com droga relatar, quando estava ali naquele momento, né, de loucura total da droga, começar a ouvir vozes, falar com outras pessoas, ver demônios, coisas terríveis, como se existissem duas pessoas ali, o verdadeiro eu e um eu imaginário ali, que na verdade a gente sabe que é
por influência, ou é um problema realmente psicológico, né? Não tem conotação espiritual, mas geralmente tem sim influência espiritual na vida da pessoa. É uma perturbação, tá bom? A Bíblia fala de homens que ouviam a voz de Deus diretamente da sua boca. Sim ou não, gente? Sim. Sim. E não indiretamente. A voz de Deus soava audivelmente aos ouvidos de Samuel. O profeta Samuel ouvia a voz de Deus audivelmente. Exatamente. Da mesma forma, Deus falava cara a cara com quem? Com Moisés. A contrafação, ou seja, a falsificação satânica disso, é conhecida como mediunidade auditiva, tá? Coloca aí, contrafação significa falsificação. A falsificação satânica disso, ou seja, de ouvir a voz de Deus, é conhecida como mediunidade auditiva. Quando alguém começa estranhamente a ouvir vozes sobrenaturais. Da onde vem essas vozes, gente? Vem de Deus? Não, vem dos demônios, que enganam as pessoas através de ou de uma outra personalidade ou de aparições mesmo demoníacas. Pessoas que vieram da feitiçaria pesada, do ocultismo extremo, até do satanismo, relatam assim que eles falavam com demônios assim como falam com gente. Coisas assim, horrendas mesmo. A princípio, a pessoa pode até se sentir, né? E é o que o demônio faz de início, uma pessoa especial, uma pessoa escolhida, confundindo muita gente bem intencionada, porém mal informada. Olha a importância de a gente aprender essas coisas. Mas depois, invariavelmente, isso se transforma em sérias perturbações. Então o diabo é sujo, ele começa tudo de maneira linda, maravilhosa, né? Fazendo que a pessoa se sinta especial, espiritual, iluminada, tal, escolhida. Mas depois que ele toma o território dele, começa a gerar perturbação, tragédias e assim vai. É comum as pessoas em seus envolvimentos espíritas serem doutrinadas por seus guias através de contato auditivo, ou seja, através dos ouvidos, ou então visual. As pessoas veem, ou então as pessoas ouvem demônios. Existe isso aqui, tá? Talvez você nunca passou por isso e nem passe, glória a Deus por isso. Você já está no reino da luz, você não quer nada trevoso na sua vida, né? Mas existe isso aqui, existe. E para terminar aqui nossa página, estas situações podem evoluir até um quadro de mania de perseguição, esquizofrenia, que é essa doença psicológica grave que nós estamos falando aqui, produzindo na pessoa o que, gente? Confusão, loucura e até, olha ali o que tu falou, até suicídio e homicídio. Tanto matar os outros quanto se matar. Suicídio é se matar, homicídio é matar os outros. Recentemente, né, ele conta um exemplo aqui, visitei um jovem que estava cumprindo pena em um sanatório, estava junto com o pastor da igreja de onde a sua mãe pertencia e que ele mesmo já havia frequentado. A sua mãe havia servido aos demônios por muitos anos e depois da sua conversão o filho começou a ouvir as vozes, ou seja, os demônios que estavam na mãe, quando ela se converteu, perderam ela. Foram o quê? Foram no filho, que estava longe de Deus até então. Então, a linhagem abriu o acesso, entendeu? E começou a ouvir as vozes. Ele nos disse, né, falando aqui o Cote, que as vozes me diziam que eu tinha que matar a minha mãe. Olha só, por que queria matar a mãe? Porque estava com raiva que tinha perdido ela, o demônio. E que agora ela não era mais dele, em outras palavras. Então ele disse a sua mãe que a amava, mas precisava matá-la. E depois de algumas tentativas de assassinar a mãe, acabou sendo preso. Esse tipo de sintoma tem sido cada vez mais comum com pessoas crentes, gente da igreja, e normalmente está associado com um passado pessoal e geracional no ocultismo.
autismo, juntamente com situações crônicas de abusos verbais, físicos, sexuais. Olha, não existe só abuso sexual, existe abuso verbal, existe abuso físico, né? Violência física, verbal com xingamentos, ofensas, desprezo, maldições, perjúrios. Isso existe. E existem também abusos sexuais. Nesses casos, uma abordagem meramente psiquiátrica, né, psicológica, muitas vezes vai ser frustrante. Por quê? Porque às vezes não é só psicológico, tem uma conotação demoníaca, espiritual. O ponto cego da psicologia é esse. Ela não reconhece o mundo espiritual, apenas problemas na psique, na alma, na mente, nos pensamentos. E por isso que ele fala assim, uma abordagem meramente psiquiátrica, né, ou através de medicação pesada e tal, será frustrante. Além de não interagir com a verdadeira raiz do problema, apenas coloca a pessoa em uma camisa de forças químicas. Que forças químicas são essas, gente? Remédio, medicação. Medicação forte, né? Exatamente. Claro, gente, que aqui a gente não está desfazendo, menosprezando o tratamento médico, né? Existem psiquiatras sérios, existem situações que não são espirituais, nem de alma, são problemas hormonais, e aí sim a gente precisa de auxílio médico, tá? Mas, por exemplo, o que ele está falando aqui, que às vezes a raiz do problema é espiritual. Quando eu vou a um psiquiatra e me dou com medicamentos, isso vai resolver meu problema? Não vai. Não vai. É isso que ele está dizendo. A raiz, a causa do problema não é biológico, é espiritual. Tem que ser tratado através da libertação. Existem casos aqui, de pessoas que chegam aqui, a gente fala, irmão, o seu problema não é espiritual, não manifestou demônio nenhum, não é um problema de alma, o seu problema é biológico, vai no médico. Então nós não estamos menosprezando a ciência médica, tá, gente? Por favor. Pelo contrário, nós trabalhamos em conjunto com médicos, psiquiatras, psicólogos e também os pastores, os terapeutas, os conselheiros cristãos, que é isso que vocês estão aprendendo aqui em nome de Jesus. Amém? Legal essa lição? Bastante coisa, né? Vamos orar então, amados? Amém? Pode ficar aí do jeito que você está, sentadinho, vamos, só para não fazer barulho. Fecha os olhinhos aí, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui na tua casa, te agradecemos por esse momento tremendo de aprendizado com a tua palavra, Pai, dentro da diferença entre o santo e o profano, a verdadeira profecia e o espírito de adivinhação, ouvir a voz de Deus, ou ouvir voz de guias, de espíritos mediúnicos que enganam e lesam as pessoas e acabam gerando até transtornos terríveis, como por exemplo a esquizofrenia, bipolaridade e outros transtornos na psique, na alma e também no espírito das pessoas. Senhor, nos ajude, Pai, a jamais te abandonarmos, ó Deus, a vivermos uma vida bem resolvida contigo, na liberdade que Jesus Cristo nos libertou. Como diz a tua palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai, nós queremos viver na verdade, nós queremos ter a verdade reinando no nosso coração. Derrama da tua sabedoria e graça sobre as nossas vidas, e usa as nossas vidas nas tuas mãos poderosamente. É o que nós pedimos de todo o coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Beleza, galera? Deus abençoe. Semana que vem